O livro de 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. 2 Reis 5, do versículo 1 até o versículo 15, nós temos a segunda história. Eu vou narrar para você, você acompanha no texto para verificar a veracidade dos dados que vou lhe passar dessa história. A história conta de um grande comandante, o comandante Naamã. Naamã era comandante do rei da Síria, comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito bom. Pensa num comandante bom. Era esse chamado Naamã. Mas ele tinha um problema. Ele foi acometido de uma doença assim horrível, que é a lepra. O que é a lepra? A lepra nada mais é, para ficar fácil você entender, o apodrecimento da pele, dos músculos do corpo, da pele do corpo. O apodrecimento enquanto a pessoa está viva. Apodrece o corpo e a pessoa viva. E esse apodrecimento, ele é tão mortal que o toque torna-se insensível. Você não percebe, você não tem mais sensibilidade aonde está cometida a doença, aonde está a ferida. E como é o apodrecimento, cheira mal. E a pessoa cometida de tal doença nos tempos bíblicos do povo de Israel era banida, porque a convivência em grupo era, além de ser um risco ao contágio, era insuportável pelo mau cheiro que a pessoa oferecia por estar a sua carne apodrecendo. E esse comandante estava nessa situação. E ele foi fazer uma empreitada, ele foi uma guerra contra os israelitas, e ali ele trouxe alguns escravos, e entre os escravos que ele trouxe uma garotinha, uma adolescente. A Bíblia não diz a idade, eu gosto de imaginar em torno de uns 12 anos. Uma menina de 12 anos, israelita, escrava ali do exército sírio. E Naamã tinha que escolher uma empregada, uma escrava para sua esposa, para lavar a louça, limpar a casa, lavar o banheiro. E então ele olhou para essa menina e falou: você vai trabalhar lá em casa com a minha esposa, que ela precisa de muitos serviços. Ela tem muito serviço e você vai ajudar. Então essa menina foi trabalhar na casa de Naamã. E trabalhando na casa de Naamã, ela percebeu o mau cheiro de Naamã. Ela percebeu que Naamã dormia em outro quarto, não dormia com a esposa. Qual esposa que ousaria dormir com o seu esposo nessa condição, mesmo que amasse-o tanto? Realmente a doença era algo horrível. E ela, percebendo isso, ela cogitou com a sua senhora, a esposa de Naamã. E a frase dela foi a seguinte: olha, se Naamã estivesse na presença do homem de Deus, que mora lá entre o povo de Israel, esse homem de Deus, ele poderia curá-lo, porque esse homem de Deus tem o poder de cura. Deus cura as pessoas através desse homem. A mulher ouviu aquela informação importante e dividiu com o seu marido à noite, quando ele chegou do exército. Olha, essa menininha que você trouxe aí, ela falou que lá na terra onde ela mora, onde você lá trouxe os escravos, ficou um homem lá, um homem muito, muito poderoso. Ele tem uma ligação com Deus, e esse Deus diz que é muito poderoso, ele cura os doentes. Eu acho que seria interessante você ir lá e tentar a cura. Resumindo a história, tem outros detalhes, mas não vamos nos ater a isso, vamos ao principal. Ele reuniu uma caravana e foi em direção a esse local aonde estava o suposto homem de Deus que poderia curá-lo. O nome desse homem, Eliseu. E então ele chegou na porta da casa de Eliseu e ele bateu palma. Eu fico imaginando ele batendo palma. E ele pediu então para ser atendido por Eliseu. Mas o servo de Eliseu que atendeu a primeira vez. E o servo disse para ele: pois não? E ele falou: quero falar com Eliseu. E Geazi, o nome do servo de Eliseu, falou então: espera um momento que eu vou ver se o meu senhor pode atendê-lo. Entrou lá dentro e falou para ele assim: Eliseu, é para você, tem alguém esperando lá fora. Eliseu falou para o Geazi: Geazi, eu estou aqui descansando agora, meu horário de descanso. Você perguntou para o homem o que é que ele queria? E Eliseu volta à porta de novo e pergunta: olha, o meu senhor está um pouco ocupado, ele quer saber do que se trata. E Naamã então olhou para aquele servo Geazi, abriu, quem sabe, a blusa, mostrando o peito, todo ferido de lepra, e falou: eu preciso da cura, e me disseram que ele pode me curar, olha o meu estado. E Geazi volta novamente e diz assim: Eliseu, o caso é com você, o negócio ali está mal cheiroso, é você que tem que resolver, ele está com lepra. E Eliseu então diz para Geazi: fala para ele voltar, viu, que eu não estou ocupado aqui, estou descansando agora. Fala para ele voltar, daqui 2 quilômetros tem a ponte. Embaixo da ponte corre o rio.
Você fala para ele descer lá na beirada do rio, entrar na água e mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Tibum, 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 tibum. 7 vezes. E a 7ª vez, quando ele levantar, diz para ele que ele vai estar curado, a pele vai estar limpinha que nem pele de bebê. Percebeu a orientação para a cura? Era ir para um rio, o Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes, 7 vezes. A promessa é de que, ao fazer isso, seria curado. Naamã ficou irritado. Naamã saiu espraguejando. Ele saiu nervoso. Que esse homem está pensando que é? Nem teve a elegância de vir aqui fora me atender. Eu sou um comandante do general da Síria. Como que esse homem faz essa desfeita comigo? Vamos embora, porque aqui não tem cura nenhuma. E ele pega um grupo de homens que está com ele e retorna, bravo, espraguejando. Será que lá na minha terra não tem rio melhor do que esses rios imundos que tem aqui nesse povo de Israel? Eu prefiro os meus rios lá do que este. E ele iria embora sem fazer nada, porque ele estava irritado com algo bobo que havia sido pedido, algo simplório, mergulhar 7 vezes no rio, que coisa mais boba! Mas a Bíblia relata, no livro de 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, que havia um dos soldados, do servo que estava com ele, e esse tinha um mínimo de inteligência. Porque ele adianta um pouquinho à frente, faz Naamã parar e diz para Naamã, Naamã, pensa, cabeça foi feita para pensar. Pensa, Naamã, pensa. Raciocina comigo, você está com lepra, tá bom? A lepra vai te levar à morte, você já não tem mais vida social, ninguém quer conviver com você por causa dessa lepra. Se Eliseu tivesse pedido algo grande, algo difícil de ser feito, você não correria atrás para fazer, para ter a cura? Você correria, não correria? Naamã falou, claro, se fosse algo difícil, eu iria viajar os 7 mares, eu ia dar a volta ao mundo, mas eu iria achar isso que ele pediria para mim se fosse algo difícil. Então, se você está disposto a fazer algo tão difícil e ele não pediu algo difícil, ele pediu algo bobo simples, 7 vezes mergulhar no Rio Jordão. Ô Naamã, o que te custa? Novamente, a pergunta vem novamente à mente. O que te custa fazer algo bobo e simplório que Deus tenha te pedido para fazer em troca de cura? E Naamã pensou, sabe que você tem razão, rapaz? Eu já vim de tão longe aqui, né? Não fui atendido do jeito que eu queria que tivesse sido atendido, de maneira elegante. Ele nem saiu para me atender. A ponte está aí, o rio está lá embaixo. Estou com lepra mesmo. Vou morrer desse jeito. Não me custa nada. Vai que seja verdade. Vai que seja verdade mesmo que mergulhar 7 vezes nesse rio me trará a pele limpa e curada. E o restante da história você sabe. Mas a pergunta que quero fazer é o que te custa fazer o que Deus pede para ter um resultado daquilo que Ele promete? Mais uma vez, o que nos é proposto para fazer é muito pequeno em relação às vantagens do resultado que nós desejamos. Era pequeno demais 7 mergulhos para obter a cura, era muito bobo, era quase insignificante. Mas era apenas isso que foi lhe pedido, mergulhar 7 vezes. O que te custa fazer o que Deus pede para ser salvo? O que te custa fazer o que Deus pede para ser curado? É tão simples, eu sei que é simples, parece bobo, mas a grande indagação que você deve fazer é o que me custa fazer isso? Não custa nada. Se for verdade, eu vou sair no lucro, grande vantagem, serei curado. E se for mentira, já estou doente mesmo, vou morrer mesmo. Não me custa nada. Percebe? E na terceira história eu quero fechar, fazendo você pensar de maneira muito inteligente, de que salvação é uma questão mínima de inteligência.